e chacoalha o rabinho, e pula, e brinca. Eu acordo de manhã, quando eu saio, ela sai do meio do mato que ela está esperando e vem. E aonde a gente vai, o cachorrinho vai junto. Lá em Betânia eu tenho uma porção de bicho que come na minha mão. Tem ganso que come na minha mão. Quando a gente passa, o ganso chama. Verdade. Aí você vai lá, o que o ganso quer? Ele quer que você abaixa, leva um pedacinho de pão para ele. Tem a tiriva que come na minha boca. Põe o pão aqui, o senhor vem com... Beija eu. Animal que é isso. E o ser humano? Nós estamos criando um ser humano doente. Por quê? Porque não se abraça, porque não se beija, porque não passa a mão na cabeça um do outro, porque não impõe as mãos um no outro. Por isso que 12 vezes a primeira leitura hoje fala: saudai-vos, saudai, saúda-vos, saudai. Engraçado que saudai lembra de saudável, de cheio de saúde, sarado, curado. Meu Deus, as famílias não têm tempo para isso, gente. E aí vem a questão da segunda leitura do Evangelho. Vale a pena tudo que você está fazendo para ter o que você tem? Pensa bem. Tanto de gente rica que tem no mundo, tudo infeliz. Eu não conheço nenhum rico feliz. Eu queria conhecer. Quanto mais rico, mais bobo. Vai em festa de rico para ver. Festa de rico é janta em casa. Que passa aquele oferecendo, obrigado, obrigado, obrigado. Só pega uma bolotinha assim. Ah, eu quase não como. 99 quilos. Por quê? Porque eu estou preocupado com o que os outros vão falar. Tira a máscara. Vale a pena você estar gastando a sua vida com tanta infelicidade? Não existe sucesso nenhum no mundo que justifique a destruição de uma família. Não existe sucesso nenhum do mundo que justifique a destruição de uma comunidade. Mas a comunidade, para chegar a essa experiência linda que Paulo fala, de manifestação da glória de Deus, de coisa imensamente grande, ela precisa de gestos profundamente humanos. Pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, eu penso que a grande vocação da renovação carismática católica, e de modo especial pelo ministério da cura interior, é ensinar esse mundo moderno, esse mundo da tecnologia, esse mundo dos botões, de que o ser humano precisa ser humano, precisa de toque, precisa de carinho. Nós não podemos ter medo de nos abraçar. Eu posso testemunhar a vocês, e tem filho de Betânia espalhado por aqui, e muitos assistindo, que um dos segredos de Betânia, uma vez veio a Betânia, comunidade que eu moro, um professor, pago pelo governo alemão, ele visita as comunidades terapêuticas da Alemanha. A Alemanha é um país, se não o mais bem organizado que eu conheço no mundo. E ele ficou sabendo de Betânia e veio a Betânia. E caminhou por Betânia, e conversou, andamos muito, e ele foi vendo tudo. E no final ele me disse: padre, confesso ao Senhor que nem na Alemanha nós temos uma estrutura tão bem organizada e uma comunidade onde a gente sente uma alegria. É diferente, padre. Qual é o segredo? O segundo dado que ele fez a mesma pergunta: em Betânia, embora, por exemplo, na casa que eu moro vivem 83 pessoas, nós temos mais 3 núcleos com 20 e poucos e 45, 46 pessoas, dá 180 ao todo. São 6 anos de caminhada. Então você multiplica isso, quanta gente já passou por nossas casas. Gente que chega lá com um problema grave, com um problema sério. Nós temos gente que chegou em Betânia com 26 anos de dependência química.
portanto irrecuperável para a ciência, viciado em injetar cocaína na veia e contaminado pelo HIV. Foi para lá para quê? Para morrer. E nós nunca em Betânia tivemos, nunca, nenhum caso daquilo que a ciência chama síndrome da abstinência. Nunca. Por quê? Não tem remédio. Se em todas as clínicas tem síndrome da abstinência, se os grandes hospitais que trabalham com toxicomania, na Europa, nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, no Japão, fazem redução de danos até em criança que acabou de nascer, porque a criança, quando nasce, o pai e a mãe é usuário de cocaína, por exemplo, segundo a ciência, ela nasce com a necessidade de cocaína e ela tem que ir recebendo cocaína em pequena quantidade até eliminar, porque senão ela morre. E isso chama-se abstinência, síndrome de abstinência. Síndrome de abstinência é aquelas loucuras que dá na pessoa, e inclusive a Organização Mundial da Saúde usa o critério da síndrome da abstinência para definir a dependência química física que as drogas causam. Em Betânia nunca tivemos. Aí esse professor perguntou: qual é o segredo? E eu disse a ele: o segredo, tanto de o senhor nunca encontrar na Alemanha uma comunidade como a nossa, e o segredo de que nunca aqui tivemos síndrome da abstinência, está na sua mão. A tradutora falou e ele não entendeu. Síndrome da abstinência é a pessoa que é usuária de droga, de maconha, de cocaína, de cigarro também, porque hoje é provado cientificamente que o cigarro causa dependência física. Então, o corpo da pessoa tem necessidade da droga, passa a ser um processo físico, não é só mais psíquico ou espiritual, é físico. Então, se você parar de dar droga, essa pessoa tem, por exemplo, pode ter uma parada cardíaca, essa pessoa pode ter uma convulsão, a língua vai virando, a pessoa pode vir a desmaiar, a pessoa pode vir até a morrer. Isso é síndrome da abstinência. Em Betânia nós nunca tivemos. Então, quando esse professor perguntou qual é o segredo, eu disse: tanto faz para a resposta, para a primeira coisa que o senhor falou, que lá vocês não têm uma comunidade como a nossa, como para a síndrome da abstinência, a única resposta está na sua mão. A tradutora então falou para ele não entendeu e perguntou o que? Eu falei: a coragem de dar um abraço em cada filho, em cada filha. E esse é o segredo. Não tem outro. Não pode ser por acaso que na carta mais importante que Paulo escreveu, ou Tércio, seu secretário, que redigiu, aos Romanos, a igreja nascente, aonde ele faz um resumo da vida cristã, no último capítulo, ele 12 vezes o número exato dos apóstolos, o mesmo número das tribos de Israel, como que a nova tribo de Israel, o grande apostolado de cada um de nós é sintetizado nessa palavra: saudai-vos. Tenha coragem de abraçar e beijar. Em Betânia nós nos saudamos com um beijo, tanto faz se é homem ou se é mulher. No começo eles estranham um pouco, os mais velhos, quando a gente chega e dá um beijo neles, muitos estranham, porque muitos nunca receberam um beijo na vida, porque estão jogados na rua, porque as pessoas não querem, porque ele está fedendo, porque tem medo dele ter AIDS. É o risco que você corre? É. Eu tinha 1 ano de padre, talvez nem isso, quando uma senhora jovem me procurou e eu a atendi em oração, como diácono ou como jovem padre, eu fiz o casamento dela. E logo em seguida ela descobriu que o marido tinha AIDS, e ela estava contaminada com AIDS. E ela tinha umas bolhas no rosto, uma bolha bem grande aqui assim. E eu falei do amor de Deus para ela. Eu falei para ela que o Deus que eu acredito, Ele cura a AIDS. Eu falei para ela que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que ela pegasse muito em Jesus, que ela perdoasse o marido, que a gente não sabia nem a causa que levou o marido a se contaminar. Eu falei um monte de Jesus para ela e fui rezar por ela. Quando eu terminei de fazer a oração, essa mulher se levantou e me deu um beijo demorado no rosto. E enquanto ela me beijava,
aquela bolha do rosto estourou. E eu comecei a sentir na minha boca e na minha garganta um gosto de pus, um gosto medonho. Começou a me dar pequenas ânsias, mas eu não podia fazer nada, porque ou eu acreditava que ali o meu braço era o abraço de Jesus, ou era um monte de merda que tinha que se jogar na descarga lá fora. É o risco? É. Mas ou a gente tem essa coragem, a minha vida vale mais do que a dela? Aonde? Ah, mas e se eu pegar AIDS? E daí? Vão falar mal. Vai incomodar muito. Adianta uma pessoa morta você falar mal ou bem dela? Importa é Deus estar vendo o que você está vivendo. Tira a máscara. Mas para abraçar tem que tirar a máscara, é dureza. Eu digo a você, aqui está um instrumento de cura poderoso. Abraçar a pessoa é trazê-la ao seu encontro. Às vezes você corre o risco. Lá em Betânia a gente correu. Logo no início, um belo dia eu chego lá, Margarida coçando o cabelo. Dá uma olhada aqui. Os pioinhos estavam brincando assim, escravo de Jó, jogava. Mas os piolhos pulavam. Todos eles com piolho. Já que tem que abraçar todo mundo. Uma lei em Betânia é de manhã e de noite tem que abraçar. Acordou, acabou a oração da manhã, abraçar e beijar cada um. De noite, antes de dormir, abraça e beija. Aí se abraça, o cabelo tem piolho e pula no cabelo do outro. E aí? É o risco que você tem que correr. Por que a Bíblia fala tantas e tantas vezes que Jesus tocava as pessoas? Que Jesus deixava as pessoas tocar nele? Os leprosos, por que Jesus deixava os leprosos tocar nele? Por que Jesus tocava os leprosos? Porque ele não tinha medo. Porque aquela mulher que fazia 12 anos sofria de um fluxo de sangue, que fazia 12 anos que não chegava perto de ninguém, porque não podia chegar, porque tudo que ela tocasse ficaria impura, e ela chegou por detrás de Jesus, pôs a mão no manto dele e na hora ficou curada. Por quê? Porque o verbo de Deus se fez gente e habitou entre nós. Porque o Espírito Santo, diz São Paulo no capítulo 8 de Romanos, ele vem ao nosso auxílio, ele se coloca do nosso lado, mas Deus age de modo humano. A cura interior é a certeza da unidade do Espírito ao humano. Deus não nos violenta. Uma das grandes alegrias que eu tive em cura interior foi no dia 6 de junho desse ano, na Igreja Matriz de Santana, em Guarapuava. Fazia naquele dia 9 anos que eu tinha feito a capela do colégio. E ali estava o Ideraldo, a Margarida, a Juscelia, a engenheira que fez a capela, consagrados de Betânia. Estava eu e estava Dom Wagner, bispo coadjutor de Guarapuava, que estava presente 9 anos antes, naquela inauguração de capela. E por que a minha alegria era tão grande? Porque naquele dia, Dom Wagner estava recebendo a consagração de 2 jovens de Betânia. Uma menina maravilhosa, um presente de Deus que Deus mandou para nós, chamada Susana, e um menino, nascido em Brusque, na cidade que 9 anos antes nós tínhamos feito aquela capela. Aquele que foi para Betânia com 26 anos de dependência química, que injetava cocaína, contaminado pelo HIV, estava ajoelhado na frente do bispo, se consagrando, oferecendo a sua vida para o serviço da restauração em Betânia. O primeiro consagrado nosso, que tem o vírus do HIV. Tem o vírus, porque os médicos não conseguem achar onde está. Já fizeram algumas vezes o exame e não acha. Aonde está esse vírus? Esse vírus vai saindo na medida que no coração do Sandro, no meu e no seu, vai entrando esse amor de Deus. Mas esse amor de Deus vem até nós através de você, 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 de você.